Vamos lá. Na tela, o nosso tema da aula de hoje, o sistema de injeção eletrônica do Audi A4, motor 1.8, 20 válvulas, né? Sensores, parte 3. Então hoje falaremos um pouquinho mais sobre os sinais de entrada, né, deste veículo da Audi, o Audi A4, ok? Então vamos já ao tema da nossa aula especificando. Aula passada, deste Audi 1.8 20 válvulas, falei sobre sensores de temperatura do motor e o sensor de massa de ar quente, o famoso sensor MAF. Então não se esqueçam que o temperatura do motor sempre vai estar medindo e informando para o módulo, né, através da alteração da resistência NTC, a variação de resposta na tensão controlada do módulo, né, a temperatura do motor, ali bem próximo à válvula termostática. Lembrem-se que o sensor MAF, que é o sensor de massa de ar, tem ali um filme aquecido, né, uma plaquinha eletrônica aquecida, ele já dá um sinal digital para o módulo, um sinal mais rápido, mais eficiente e muito necessário para o mapeamento da injeção eletrônica. Tá? Bom, e na aula de hoje, nosso sexto encontro do Audi A6, Sensores Parte 3, irei abordar dois sensores bem distintos, lambda e detonação. É legal falar de sensor de oxigênio, a sonda lambda, e também é legal de falar do sensor de detonação. Pessoal, e o que é o mais curioso? Parem para pensar. Sensor lambda, o sensor de oxigênio, está onde? Onde fica a lambda? Ah, no escapamento. Bom, se ele está no escapamento, ele vai mandar um sinal para o módulo depois da queima. Concordam comigo? Analisem bem o sinal do sensor de oxigênio, a sonda lambda. Onde que está a peça? No escapamento, antes do catalisador. Mas é depois que foi feita a mistura, comprimiu, teve a combustão, o escape, aí que entra o sensor de oxigênio. Beleza? Então ele é depois da combustão. E o sensor de detonação? Parem para pensar. Ah, ele está lá no bloco do motor, Scopino. Ele mede o quê? A detonação do motor. Ele mede em que momento a detonação? Depois que houve a combustão. Ou seja, esses dois sinais, tanto lambda quanto detonação, são depois que já teve a mistura, depois que já formou a mistura, depois que já comprimiu a mistura, depois que já teve a combustão da mistura. E a lambda mais ainda, né? Depois que teve o escape. Ou seja, esses dois sensores têm característica de sinais pós-queima. Ou seja, já ocorreu a combustão. Então, a característica tanto da lambda quanto da detonação, né, esses dois sinais, tá? Não é a correção imediata da mistura. Não, já ocorreu a mistura, ele vai corrigir qual? A próxima. Então a lambda vai ajudar a comandar, alterar o tempo de injeção na próxima formação de mistura, e o detonação vai informar para o módulo que bateu o pino, teve a detonação, para o módulo atrasar o ponto da próxima centelha daquele cilindro. Ou seja, os dois sensores, tanto lambda quanto detonação, eles trabalham atrasados. Ou seja, eles trabalham com aquela mistura que já foi feita. Vai corrigir sempre a próxima. Pensem nisso, tá? Pessoal, isso não é no Audi. Isso é geral. Todos os sensores de oxigênio, as sondas lambdas, elas trabalham pós-queima. Todo sensor de detonação trabalha pós-combustão, ou seja, vai atrasar o ponto da próxima centelha, que é logo rápido, lógico, né? O motor gira muito rápido, mas sempre é pós. Compreenderam isso? Captaram essa mensagem? Porque esse conceito é importante para
todos os sistemas de injeção eletrônica, principalmente os flex, que usa muito lambda e detonação para determinar a relação AF, a relação ar-combustível. Tá? Claro, o nosso áudio aqui da aula é um carro carburado. Não, é um carro injetado. Isso é para vocês acordarem, hein? Gasolina, legal, não é flex. Este áudio não é flex, é só gasolina. E mesmo assim, ele tem lambda e tem detonação para adequar a mistura, adequar os avanços de ignição, mas aquilo que eu falei, né? Sempre pós, sempre depois é que corrige, tá? Lógico, há um mínimo atraso, mas sempre há um atraso nesse sentido, tá ok? Vamos lá, a nossa diagramação da aula. Estamos aí falando em sinais de entrada, né? Ó, rotação em PMS, já abordamos. Fase, já abordamos. Temperatura do motor e MAF, foi aula passada. E aula de hoje, lambda e detonação. E na próxima aula veremos temperatura do ar, borboleta e o sensor de altitude, né? Próxima aula fechando os sinais de entrada. Vamos lá, a telinha de introdução então para vocês. Nesta terceira aula sobre os sinais de entrada, veremos um sensor que altera os mapas da ignição e o outro que altera o tempo de injeção. Fica claro, né? O sensor de detonação é exclusivo para ignição, o sensor lambda é exclusivo para injeção. Ok? Então vamos ao Audi A4 1.8 20 válvulas. Está aí na telinha de vocês o carro, né? O veículo. E já vamos falar aí de alguns detalhes. A variação da quantidade de oxigênio na saída dos gases de escapamento no pós-queima resume muito bem a qualidade da mistura lá na frente, na admissão e formação da mistura ar e combustível. Então, a variação do sinal da sonda lambda, que já está no escapamento, ela vai influenciar em quem? Em que? Na próxima mistura, no próximo tempo de injeção. Ah, eu brinco que a sonda lambda é uma espécie de nariz eletrônico, né? Sente o cheiro da mistura. Lógico, não é sentir o cheiro, né? É medir a quantidade de oxigênio, mas pelo, vamos falar aí, o cheiro da mistura, corrige a mistura. Como se a gente fizesse o quê? Mexesse no parafusinho do carburador, né? Só de sentir o cheiro de excesso. Ou abrisse um pouquinho o parafuso do carburador da mistura, só se sentisse falta. Claro, não é pelo nariz e não é parafuso. Tudo comando eletrônico adequado e mapeado pelo próprio módulo. Tá ok? Telinha de vocês. O motor 1.8 20 válvulas deste Audi A4 e comentar também um pouquinho sobre ele. Nesse motor da Audi temos um sensor de oxigênio apenas antes do catalisador e um sensor de detonação na lateral do bloco do motor. Assim é possível a ECU receber essas duas informações e adequar os mapeamentos, né? Tanto da injeção quanto da ignição. Então, tem duas sondas? Não. Nesse modelo é uma sonda só. Detonação? Um só. Então vamos a eles, né? Vamos já falar desses sensores a partir de agora. Pessoal, não assustem, tá? O fio é comprido assim mesmo. Sem brincadeira. É uma geração, claro, ainda mais antiga, né? O motor está na forma longitudinal, né? No veículo. E a sonda lambda está ali antes do catalisador. E por que o fio é tão longo assim? É porque o catalisador não está no coletor de escapamento. Está lá atrás, né? Quase que no meio do carro. Tá? Então compreendam isso. Por isso que o chicote da sonda tem aí, né? Beirando aí quase 1 metro de fio, né? Quase isso. Tá? Então não se assustem pelo tamanho, o comprimento do chicote deste carro. Tá? Que é longo realmente. E volto a repetir. Temos apenas um sensor de oxigênio.
tá? Bom, falando dessa distância dele, né, que ele está longe do coletor de escapamento, obviamente teremos um grande problema técnico. Que problema? Demora no aquecimento da sonda lambda. Esse é o grande problema. Esse é o agravante. Ou seja, demora demais para a sonda lambda começar a funcionar. Por quê? A sonda lambda, o sensor de oxigênio, ele é um gerador de sinal. Ele tem um negativo de referência e um fio de resposta. Só o sensor em si, o sensor de oxigênio, para medir o oxigênio, ele tem apenas e tão somente 2 fios. Um aterramento e um fio de resposta. Só. Só que para ele ser esse gerador de tensão, tem que estar aquecido aí, próximo, né? Ou acima, seria melhor, de 300 graus Celsius. Por isso que ele tem mais 2 fios, que são os brancos, que são da resistência de aquecimento. Pessoal, os fios brancos, tecnicamente, para o sinal da sonda lambda, não tem nenhum efeito. A questão é estar aquecida. E como a sonda, nesse carro, ele está longe do coletor de escape, sofre demais. Tá? Portanto, o sinal do sensor de oxigênio nessa linha demora muito para começar a funcionar. Tá? Não é ligar o motor e já está mandando o sinal à sonda lambda. Vai demorar aí, no mínimo, 3, 4 minutos para ela estar aquecida e começar a funcionar. 3 a 4 minutos. É bastante tempo para trabalhar num circuito aberto, né? Ou seja, poluindo o que quiser. Tá? Então, é uma questão técnica. Técnica deste modelo, desse veículo. Tá? Vamos lá. A teoria, então, do sensor de oxigênio. O sensor de oxigênio tem este nome, pois mede, por comparação, a quantidade de oxigênio entre as faces do sensor. Sempre em forma de comparação, em DDP. O que é DDP? Diferença de potencial na saída dos gases de escape. Então, dentro do sensor, temos um invólucro fechado que não tem contato com o escapamento. Fica ali oxigênio da atmosfera, com um teor constante de oxigênio. Do outro lado do sensor, passa em velocidade um fluxo de gases com uma variação grande de oxigênio. Então, por efeito de comparação, teremos a formação do sinal que é chamado, né, fator lambda, que é chamado, né, a resposta da medição do oxigênio. Então, se entende que respostas à geração desse sinal, né, valores baixos, indicam que temos muito oxigênio. Valores altos indicam que temos pouco oxigênio, né, na saída dos gases de escape. Então vai ter a variação entre mistura pobre, muito oxigênio, para mistura rica, pouco oxigênio. Tá? Então esse é o princípio básico do sensor de oxigênio. Sonda lambda, onde que ela está? Bom, nessa foto não aparece, vai estar por baixo do veículo, antes do catalisador, né? Está rosqueado diretamente na tubulação do escapamento, antes do catalisador. Tem acesso mais facilitado por baixo do veículo. Por estar afastado do motor, não pode deixar de ser aquecido. Então, temos 2 problemas. Está longe do motor. O catalisador está longe do motor, também esfria mais rápido. Então, não tem jeito. Tem que ter um aquecimento legal nele. Porque a geração do sinal sempre é, e tão somente, quando a peça estiver aquecida. Então, o sensor lambda, ele é um gerador de sinal, desde que esteja aquecido aí, acima ou próximo de 300 graus Celsius, tá? Como que ele funciona? Vamos pegar essa foto padrão aí, só para
entender melhor o seu funcionamento. Tá vendo essa foto? Veja ali, ó, o sensor rosqueado na tubulação de escape. Em vermelho é o sensor em si. Observem que ele é fechado, né? E temos ali dentro dele oxigênio com teor constante. Não é variável. Teor constante de oxigênio dentro do sensor. Por onde vem esse oxigênio dentro do sensor? Ou um orifício na lateral do sensor, ou pelo próprio espaço entre a capa e o fio do sensor, tá? Então, dentro dele, o teor é constante. E fora dele, onde tem ali, ó, um monte de bolinhas azuis, escrito O2, oxigênio, temos um teor variável de oxigênio, porque é na tubulação de escape. O oxigênio é resultado da queima-área e combustível, pessoal? É, com certeza. Né? Vai sair H2O, vai sair oxigênio, vai sair nitrogênio, que não participa da combustão, aldeídos, né? Temos, né, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos. Temos uma série de gases, de moléculas que saem, são resultado da queima. Tá? Boa parte H2O, é água, mas também sai oxigênio, sai nitrogênio, enfim, temos aí uma boa mistura e uma boa saída de gases pelo escapamento. Ele vai medir o quê? O que ele vai medir? Por comparação, apenas o oxigênio. Porque dentro dele tem oxigênio. Só o que é DDP? É diferença de potencial. Como que ele funciona? Se tem a placa dentro oxigênio com teor constante, fora teor variável, teremos aí uma geração de sinal por diferença de potencial entre as duas partes. Tá? Temos o que então? Um funcionamento do sensor de oxigênio desse jeito, desde que ele esteja aquecido. Então vamos lá. Ele compara a quantidade de oxigênio de teor constante, que é fora do escapamento, vem pelo fio ou pelo furo, com o oxigênio de teor variável dentro da tubulação de escape. Tem que estar aquecido aí próximo, acima de 300 graus Celsius para funcionar. Qual é o detalhe técnico do sensor? Temos 4 fios, um positivo e um negativo para resistência de aquecimento, um negativo e a resposta de sinal para o sensor. Bom, se ele é rosqueado na tubulação de escape, teoricamente ele já está aterrado. Não, necessariamente não. O aterramento é feito pelo fio cinza que chega até ele. Alguns podem até ter esse fio cinza internamente soldado também junto à carcaça do sensor, a rosca do sensor, tá? Isso acontece às vezes, tá? Então não tem nenhum problema técnico nesse sentido. A questão qual é? É que o sensor não tem positivo. Ele trabalha com a resistência, essa recebe positivo e negativo, que é para aquecer o sensor. Mas o sensor lambda em si é aterramento e sinal. Bom, nesse caso, usa a sonda lambda de 4 fios. Mas e aqueles carros da linha GM, principalmente, que usa a sonda lambda de um fio só? Como que ela funciona? Ela não tem um aquecimento porque ela já está perto do catalisador. E o aterramento, onde que é? Se eu tenho um fio só? É só a resposta. É a própria carcaça, é a própria rosca. Tá vendo? Sonda lambda poderia funcionar com um fio só. Só que por uma questão de localização nesse caso, aqui, do Audi, e também para ter uma maior segurança no aterramento, porque escapamento é ruim, né? Enferruja, né? Isola. Então, escapamento é um pouco ruim a nível de ser um bom aterramento, né? Então é bom ter a sonda de 4 fios, tem um aterramento, a resposta, e os 2 fios da resistência de aquecimento, tá? Vamos medir a tensão do sensor lambda, então?
Vamos medir? Vamos. Só numa ilustração, o que estamos medindo aí, ó? Eu estou aterrando o multímetro, olha o multímetro primeiro. Estou aterrando e pegando o fio de resposta da sonda. Qual é o fio de resposta da sonda? É o fio preto. E o aterramento, eu ligo em qualquer lugar? Não, eu posso ligar no fio cinza da sonda. Eu vou conferir até o aterramento que a sonda está recebendo. Posso ligar num aterramento qualquer, vai funcionar o multímetro, mas o ideal já é medir o próprio aterramento da sonda em volts, multímetro em tensão elétrica. Funcionou o motor, depois de 3, 4 minutos que a sonda aqueceu, começa a variação de sinal. Ou seja, essa peça, que é uma geradora de sinal elétrico, né, ela gera o sinal elétrico, vai começar a oscilar. Antes disso, vai ficar travada. Travada em quanto? Em 0 volt? Não, em 0,4, 0,5. Tá? Normalmente ela fica travada no meio. Quando ela começa a aquecer, começa a medir o oxigênio, começamos a ter a variação de resposta. Vai variar de 0,1 até 0,9 ou até 1 volt, né, para arredondar, tá? Vai ter uma variação rápida. E de acordo com essa variação, a própria ECU, a unidade de controle eletrônico, vai alterar o tempo de injeção. E vai ficar o tempo todo a sonda corrigindo, né, a sonda mandando o sinal, a ECU corrigindo o tempo de injeção. A sonda mandando o sinal, a ECU corrigindo. É um tal de mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, mistura rica, que na média, isso que é o legal, né? Numa variação de mistura, na média, teremos uma mistura muito próxima do ideal. Ok? Então vamos lá. Tensão de resposta. Para um simples e eficiente teste da tensão de resposta do sensor de oxigênio, teremos pelo fio preto, né, o fio de resposta, a variação de 0,1 a 0,5 volt. Indica uma mistura pobre, está com muito oxigênio. Automaticamente o módulo aumenta a UTI, né? Como o módulo não mexe no oxigênio, corrige o tempo de injeção. Então, um sinal de 0,1 a 0,5 volts indica mistura pobre. Tem muito oxigênio. O módulo aumenta o tempo de injeção. E de 0,5 a 1 volt a 0,9 indica mistura rica. Ou seja, tem pouco oxigênio no escapamento. Tem pouco oxigênio porque tem muito combustível. Diminui o tempo de injeção. Então o módulo fica o tempo todo. Mistura rica, diminui o tempo de injeção. Mistura pobre, aumenta o tempo de injeção. Então, se você analisar o TI, o tempo de injeção, pessoal, com o motor ligado em marcha lenta, ele fica alterando. Não fica parado, estancado o tempo de injeção. Ah, não, o motor está aquecido em marcha lenta, não tem ninguém acelerando. O TI vai ficar parado. Paradinho, paradinho. Parou aí, tá bonito. Negativo. Nem com o carro aquecido em marcha lenta, estável, o TI não para. Vai ficar, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. O tempo todo ele está sendo corrigido. O módulo altera o tempo de injeção em todos os momentos. É aquela história, né? O módulo não para e diz, opa, parou aí, tá legal aí, chega, não mexe mais. Isso não é carburador, isso é injeção eletrônica. É uma adequação constante, né, das necessidades para um melhor funcionamento do motor. Menos poluente e por aí vai. Entenderam? Então, é para uma melhor adequação. Então, nunca ele para, estanca. Sempre ele vai estar alternando rica, pobre, rica, pobre. Na média, teremos o que chamamos de mistura ideal. Tá? Aqui, a sonda lambda, uma outra foto aí da sonda lambda, para falar que tem 4 pinos. Como assim 4 pinos? São 4 fios.
Falei para vocês já, né? Ó, são 4 pinos de ligação. Pino 1, ligado ao fusível 29. Opa, qual o positivo que chega na sonda? Claro, é fio branco. É o aquecimento da resistência elétrica. Claro que o outro branco, que é o pino 27, né, ligado ao módulo, é o 2 ligado ao pino 27 do módulo, é o negativo que o módulo controla. Pino 3 da sonda está ligado ao pino 25 do módulo, é a resposta, é o fio preto. E o pino número 4 da sonda está ligado ao 26 do módulo, ele é um cinza, ele é um aterramento. Dá para medir alguma coisa de resistência elétrica? Dá. A resistência entre os dois fios brancos, né? A resistência de aquecimento. Entre terminais 1 e 2 é baixinha a resistência, né? Ó, 5 ohms. Bem baixinho, bem baixinho. Tá ok? Telinha de vocês. O painel de instrumentos deste Audi A4. E claro, mais uma dica aqui no seu Universo do Mecânico. Devemos nos atentar muito para a resistência de aquecimento do sensor de oxigênio, pois é comum analisarmos o sinal de resposta, mas se a resistência estiver queimada, o sensor terá uma resposta mais lenta. Então, às vezes a sonda está funcionando, belezinha, só que ela não aquece o suficiente. Quando não aquece o suficiente, ela fica lenta a resposta. A oscilação entre rica, pobre é em baixa velocidade. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico.